e ficar vivendo uma vida vazia. Sabe? Passar pelos momentos difíceis com Deus, mas não ter uma vida vazia, uma vida que parece programada, sabe? A pessoa todos os dias ela vive e revive a mesma coisa. Não há novidade, não tem novidade. Ela acorda cedo, vai para o seu trabalho e volta. E isso repetitivamente, como se ela fosse um robô e aquilo ele tivesse programado todos os dias da vida dela. Eu prefiro ter uma vida com Deus do que ter uma vida vazia. Porque eu fico imaginando assim, é uma vida vazia, sabe? Uma vida com Deus, ela te desafia. Deus, ele faz a gente questionar as coisas. Quando nós temos uma vida com Ele, a gente passa a questionar assim, mas será que isso deveria ser assim mesmo? Será que é dessa forma? Então, uma vida programada já, uma vida vazia, sabe? Eu prefiro ter uma vida com Deus, por mais que tenha os desafios, por mais que às vezes a gente a gente pensa que vai morrer, que as coisas vão quebrar, mas a gente tem uma vida que tem plenitude nessa vida. Como se você tenha a esperança, você tem esperança que algo vai mudar, você tem a convicção que algo vai mudar, Deus te dá essa certeza que as coisas vão acontecer da forma que Ele está falando, por mais que nada aparenta ser. Mas eu não sei se esse vídeo faz sentido, mas é o que passou pela minha mente, passou essa palavra na minha cabeça, porque viver uma vida vazia e sem Deus é muito ruim. Eu já estive sem Deus e a minha vontade era de morrer. Quando eu não servia a Deus e quando eu não tinha conhecido Ele ainda, a minha vontade era de morrer, porque não fazia sentido nenhum a minha vida. Eu queria saber o porquê que eu tinha, porque eu estava nessa terra. E Deus, Ele vem revelando a sua vontade. Então, estar aqui também, gravando esse vídeo aqui para você ver, faz parte de um propósito de Deus. Aquilo que eu vim descobrindo, aquilo que Ele veio me falando, que eu fui feita para ser, aquilo que Ele me separou para ser. Então, uma vida vazia, sabe? Sem ter sentido, não. Eu prefiro passar pelos desafios. Muitas vezes as pessoas pensam assim que é loucura, né? Porque é loucura você passar por alguns desafios, porque elas falam, mas se você tem Deus, não devia passar por isso. Mas se Deus existe, não devia passar por aquilo. Mas é assim que Deus, Ele molda o nosso caráter, Ele molda a nossa estrutura para aquilo que a gente vai receber dEle, para aquilo que Ele vai fazer por nós, sabe? A nossa existência, ela tem um sentido, e não é pra gente ficar vivendo programadamente, como muitas pessoas querem que a gente fique vivendo programada, sabe? Você, como se fosse uma vida limitada, é aquilo ali até você fazer 60, 70 anos, ser aposentado e depois disso morrer. Não é isso que Deus trouxe a gente pra cá. Se você tem esse questionamento também dentro de si, você tem esse questionamento, sabe? Não, eu fui feito para alguma outra coisa. Não é possível que é só isso daqui. Não é possível que é só isso que a gente tem que fazer. É buscar, sabe? O mundo, ele coloca lá, você tem que buscar a sua casa, buscar o seu carro. Você tem que buscar estabilidade financeira. Então, não é possível que seja só isso. Não é só isso que Deus nos criou, sabe? A gente tem algo extraordinário para viver com Deus. Então eu prefiro estar na presença de Deus, passando por algumas dificuldades às vezes, porque lá na frente Deus já sabe a chegada, Ele sabe a nossa chegada, mas do que ficar vivendo uma vida que não tem sentido, uma vida que é programada pelos outros ainda por cima. Os outros programam aquela vida para você, os outros esperam aquilo. Não, calma aí, gente, não. Deve ter algo mais. Então é isso que eu busco em Deus. É isso que Ele me fez buscar e talvez Ele esteja falando isso para você também. Busque algo a mais, porque não é para isso. Não, eu não sou limitado, não foi para isso que eu te fiz exatamente. Para ficar vivendo numa programação, numa robótica. Não é, gente, não é. Então, eu tinha que passar isso aqui para você. Então, se você busca também isso dentro, se você tem isso dentro de você, tem algo a mais para ser vivido.
Tem um extraordinário de Deus para ser vivido. Não é para a gente viver programadamente, como o mundo quer que a gente viva. O mundo programa a gente, mas a gente não tem que ser programado. Nós somos vivos e o nosso Deus também é vivo. Ele é um Deus que fala, que ouve, que vê, e ele é um Deus que ainda continua realizando sonhos. Ele é um Deus ainda que continua realizando milagres. Ele não mudou, a palavra dele não mudou, continua sendo a mesma, por mais que o mundo tenha passado e as pessoas tenham se afastado dele. As pessoas não têm mais buscado a Deus, mas ele continua sendo o mesmo Deus, ele não muda. E por ele não mudar, nós não somos consumidos, porque ele tem misericórdia de nós. Mas ele não mudou, ele continua sendo Deus que realiza milagres, que continua fazendo a palavra dele se cumprir na minha e na sua vida. Então, se tem algo a mais dentro de você que diz assim, não deve ser só isso, não é possível que é só isso. Não é. Não é só isso. Deus não te programou para tu ser um robô e ficar vivendo cansadamente, carregando um peso nas tuas costas, carregando, parece às vezes, um mundo inteiro nas tuas costas, porque tem que provar algo para alguém, porque tem que ser como alguém. Não, nós não somos feitos para isso, nós somos feitos para a liberdade, Cristo nos libertou, nós não devemos ficar presos ao que o mundo diz, ao que o mundo fala pra gente, aquilo que nós temos que fazer, não. Deus te trouxe para a liberdade. Ele diz hoje para você, eu te trouxe para ser liberto de tudo isso, ser liberto dessa carga, ser liberto dessa angústia, ser liberto de toda essa coisa que as pessoas vêm colocando nos seus ombros, te colocando, falando para você fazer, porque é por aquele caminho. O meu caminho não é esse, o meu caminho não é essa carga, sabe? O Senhor diz, vem até mim os que estão sobrecarregados, os que estão abatidos, e eu os aliviarei, sabe? Deus dá para os filhos dele enquanto dormem, sabe? Não quer dizer que a gente não vai fazer nada, mas não vai ter toda essa pressão. Não quer dizer que a gente vai ficar vivendo do nada. Não, o Senhor vai te dar funções para fazer, mas sem essa carga que o mundo te coloca, tá? Então o Senhor diz hoje para você, sim, tem algo a mais. Tem algo a mais do que estar vivendo essa vida vazia, porque eu olho para as pessoas assim e vejo, é uma vida vazia, por mais que eu tenha problemas, por mais que eu tenha dificuldades, por mais que às vezes eu penso, vou morrer, mas eu não morro não. Eu passo, porque o Deus, ele me leva e ele me sustenta, ele me fortalece. Então é isso que ele quer fazer com você também, é isso que ele quer fazer com todos nós. Saber que nós estamos na presença dele, que ele pode nos ajudar sempre e quer nos ajudar como o Pai que ele é. Então, que você saiba disso hoje. Deus te fez para viver uma vida liberta, não uma vida programada.